começar, a gente começa com uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora que ela esteja à frente dessa transmissão ao vivo que a gente está fazendo, buscando comunicar o Evangelho de Nosso Senhor e beneficiar as almas com isso. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Nazaré, rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tem poucas pessoas acompanhando a gente no momento, mas eu queria perguntar se estão nos ouvindo bem. Pessoal que poderia responder. O Jefferson está me ouvindo bem, né, Jefferson? Sim, estou. Ouvindo então, e vendo. Maravilha. Então a gente pode começar, Jefferson, falando do que se trata nessas duas frentes de apostolado, o que é o Centro São José, o que é o apostolado do Cardeal Newman. Tu poderia começar a falar sobre o apostolado de vocês? Bem, o apostolado Cardeal Newman, por incrível que pareça, surgiu num grupo de WhatsApp. Na verdade... Como? Há quanto tempo? Como site, nós temos pouco mais de um ano, mas como grupo no WhatsApp, nós temos mais ou menos uns 3 anos. Então, ali no grupo de WhatsApp, eu fui descobrindo alguns ex-protestantes e alguns protestantes que ainda estavam a caminho de se tornarem católicos, né? E no decorrer daquelas conversas ali no WhatsApp, foi sugerido, né? Por que nós não fortalecemos, por que nós não criamos um apostolado voltado para ex-protestantes, já que o número nesses anos vem crescendo e outras pessoas estão se agregando a nós. Então, foi aí que começou o apostolado, né? Por assim dizer, num grupo de WhatsApp. E hoje nós já temos um alcance pelo nosso site, pelo nosso canal no YouTube, pelo Instagram também. Enfim, é mais ou menos esta história do nosso apostolado. E o objetivo dele, antes de mais nada, é prestar um serviço à igreja na difusão e aprofundamento da fé católica, um crescente amor à verdade, é claro, e, em segundo lugar, auxiliar aqueles que pretendem abraçar a fé católica, né, sendo um meio de cooperação de conversos, né, aqueles que vieram do protestantismo e os futuros conversos, ou seja, estabelecer pontes, né, para que eles não se sintam sozinhos, por assim dizer, mas também o apostolado se destina a despertar o amor no coração dos católicos que às vezes não conhecem a riqueza da sua igreja, a beleza da fé católica. Jefferson, eu te pergunto se, com o relato, né, do público que vocês atingem, que são principalmente pessoas que têm experiência do protestantismo, se quando eles são recebidos nas estruturas paroquiais, existe de alguma forma eles encontram acolhimento no sentido de despertar neles o interesse de conhecer a fé, de progredir a fé, e não sentimental e coisa do tipo? Caiu. O Jefferson caiu. Vamos esperar ele chamar aqui de novo. A internet está muito boa. Uhum. Chamou, tá aqui. Agora sim. O cara melhorou, Deus seja louvado. Sim, Tu conseguiu graças a Deus. ouvir bem a minha pergunta, Jefferson?
Quando você estava começando a fazê-la, a minha internet caiu. Foi. Eu perguntei o seguinte, pela experiência de vocês de se relacionarem muito com esse público, né, que tem a experiência do protestantismo, quais são os relatos que vocês ouvem de como eles são acolhidos nas estruturas paroquiais? Existe, assim, pessoas que são capazes de proporcionar para eles as bases da fé para progredirem no amadurecimento, do conhecimento, do catolicismo? Este é um dos pontos mais dolorosos, o ponto mais doloroso, por assim dizer, para um ex-protestante que volta para a igreja. Pelo fato de que nós precisamos ter uma certeza clara. O nosso Brasil não é um país católico. E mais ainda, não é um país que nós possamos dizer que realmente conhece as raízes da sua fé. Muitas pessoas nasceram em berço católico, mas não sabem por que são católicos. Porque a minha avó foi católica, o meu pai é católico, então é toda uma tradição, mas não conhecem a sua fé. Então, quando essas pessoas, vindas do protestantismo, chegam na igreja, muitas vezes não tem uma catequese decente, muitas vezes catequistas totalmente despreparados, muitas vezes não se sentem bem por conta, às vezes, do ambiente, de que é uma missa tumultuada, com abusos litúrgicos. Então, o acolhimento deles nas paróquias, às vezes, é bastante complicado. É porque a gente precisa de pessoas que, por favor, não me entendam mal, de alguma forma sejam um especialista em receber esse público que é especial, que é diferenciado, né? Receber esse público não, perdão, esses fiéis, não é? Porque eles têm uma demanda diferente, não é? Porque eles querem ser aperfeiçoados na fé de uma forma diferente de uma pessoa que já tem experiência de catolicismo, desde família e coisa do tipo, né? E infelizmente a gente não tem muitas pessoas, a gente tem que admitir isso, né? A gente não tem muitas pessoas que são capazes de oferecer de nos oferecer essa responsabilidade, né? De poder, de alguma forma, estar com essas pessoas e se garantir, vamos dizer assim. Sim, um protestante que volta para a igreja, normalmente, ele fez uma caminhada muito dura de confronto consigo mesmo, de confronto com a sua tradição protestante, no caso, a tradição que pertencia. E quando ele chega na igreja, muitas vezes, todas as vezes uma burocracia, por exemplo, para receber os sacramentos, às vezes uma dificuldade para conversar com o padre, às vezes uma dificuldade para frequentar a catequese. Então essas pessoas possuem uma base muito sólida quando vêm para a igreja. Muitos uma sede muito participavam grande, né? da dominical, por exemplo, então tem um domínio muito grande de escritura, tem um domínio muito grande de história da igreja e que falta nos nossos católicos. É um povo que tem uma sede muito grande, né, Jefferson? E infelizmente não são todos que sabem saciar essa sede, né? Sim, a igreja tem 2000 anos, então Chesterton dizia que quando nós abraçamos a fé, seja qual for a idade, você abraça uma fé de 2000 anos, a fé dos santos, a fé dos mártires, dos doutores. Então, o que é que você ganha com isso? Né? É algo grandioso para um protestante se tornar católico. É uma coisa difícil, né, de nós que somos católicos dar conta, né, de tudo aquilo que a igreja comporta na sua tradição bimilenar, não é? Imagina uma pessoa, um neoconverso, né? Agora eu te pergunto, Jefferson, tu que tem experiência de trabalhar com os protestantes, quais são os principais pontos de divergência doutrinários que nos distanciam e que são assim, os mais comuns na queixa de muitos? Bom, o padre Paulo Ricardo, ele disse que há 500 anos nós estamos de acordo numa coisa, que não há acordo, né? Apesar de que, desde o Concílio Vaticano II, nós demos grandes passos num diálogo um pouco mais fraterno, por assim dizer. Então,
Às vezes, a grande maioria esbarra na questão mariológica, então já possui todo aquele preconceito, porque esses católicos falam muito de Maria, esses católicos falam muito da mãe de Jesus, ela não é isso tudo. Este é o primeiro ponto, né? Outros dizem assim, para que isso de autoridade na igreja, o Papa, que é infalível, ele que manda em tudo, ele que pode fazer os católicos fazerem o que ele quiser, né? Outros esbarram na intercessão dos santos. Ah, onde é que está isso na Bíblia? Onde é que tem alguma pessoa pedindo a intercessão de alguém que já morreu? Né? Então, eu acho que esses são os grandes pontos de dificuldade para uma conversão. Às vezes a questão das imagens também. Às vezes, eu acho que o principal ponto aqui se trata da visão da história da igreja que eles receberam no lar, né? Então, por exemplo, não é comum nós ouvirmos falar da beleza e da grandiosidade da fé católica no nosso ensino médio. O que é que nós mais escutamos? Que a igreja perseguiu, que a igreja matou, que a igreja é contra a Bíblia, que a igreja é corrupta. Então, muitas vezes o grande bloqueio deles é com relação à própria, entre aspas, história da igreja, que é uma história com E. Entendo. Ela já vem enviesada, né? E já vem condicionando as pessoas a não aderir essa, entre aspas, loucura, né? Agora, Jefferson, tu tá falando dos pontos de divergência. E existe alguma coisa que nos aproxima dos protestantes que a gente tenha em comum? Sim, muitos pontos. Eu acho que valeria muito a pena, quem não conhece, quem não leu ainda, a Unite Gratio. É um documento do Concílio Vaticano II a respeito do ecumenismo. Existem muitos pontos que nos ligam. Então, por exemplo, um deles é a própria Sagrada Escritura. Eu não estou aqui para descer além nos meus irmãos separados, dizer que eles não têm coisas boas. Eles têm. E, às vezes, para a nossa vergonha como católicos, né? Então, por exemplo, o grande amor que eles possuem à Sagrada Escritura. Você pode perceber que, seja qual for o protestante, ele lê a Escritura, ele medita a Escritura, ele vai para a igreja, ele lê durante a semana a Escritura, ele cita os versículos de cor. Agora pergunte para um católico se ele faz isso. Se ele lê durante a semana a Sagrada Escritura. Então, eu acho que... Interessante, Jefferson, tu falar isso aqui na história do Scott Hahn, né? No clássico livro Todos os Caminhos Levam a Roma, que é recomendadíssimo. Se alguém que está nos acompanhando ainda não leu, por favor, Todos os Caminhos Levam a Roma, do Scott Hahn. Ele relata o processo de conversão dele do presbiterianismo para o catolicismo. E ele fala que quando ele estava nesse processo de conversão, ele ainda presbiteriano mas assim, estudando muito o catolicismo, foi convidado para fazer uma palestra numa paróquia, numa paróquia católica, né, onde ele falava sobre qual é o... Eu esqueci, Jefferson, como é a tese principal do Scott Hahn, que ele sempre fala? A Teologia da Aliança. A Teologia da Aliança, exatamente. Obrigado. E ele estava falando, e o pessoal todo sabia, né, que ele era presbiteriano. E no final da formação, uma pessoa fala assim para o Scott Hahn: às vezes é preciso que um estrangeiro venha até nós para dizer o que nós somos. Isso é uma verdade inquestionável, né? Ou seja, ele como protestante ainda, né, estava em processo de conversão, estava indo aos católicos revelar aos católicos o próprio catolicismo, que é muito mal interpretado por nós mesmos. Eu posso dizer, professor, que o meu amor à igreja só cresceu e só aumenta cada dia mais por conta de muitos e muitos relatos de ex-protestantes que se converteram à igreja, porque eles nos mostram que vale a pena a fé católica, eles nos mostram a beleza da fé católica, que às vezes nós nascemos em berço católico,
recebemos a primeira comunhão, não tivemos conhecimento. Seja por negligência nossa, seja por negligência dos nossos pais, dos nossos catequistas, dos que deram mau exemplo a cada um de nós. É Eu acho verdade, é verdade. E o muito. contra-testemunho, né, Jefferson, é uma coisa que, infelizmente, tira muitas pessoas do caminho da perseverança, né? O contra-testemunho. Uma outra coisa que nós podemos dizer que nós temos em comum, por assim dizer, é o testemunho de Cristo, que nós olhamos para muitos protestantes sérios que testemunham e querem viver a radicalidade de Cristo nas suas vidas, que testemunham. Eu sou assembleiano, eu sou batista, eu tive um encontro pessoal com Jesus. Isso é belo, né? Então, quantos católicos às vezes têm vergonha de manifestar sua fé no seu trabalho, entre Manifestação amigos, pública da. e eles não têm essa vergonha? O Jefferson, muito interessante isso. Agora, tem uma coisa que nos diferencia muito, Jefferson, que é a fé que nós temos como católicos em relação à igreja como instituição e a fé que eles têm como assembleianos, e não importa a denominação que seja, né? A fé que eles têm em relação à própria instituição igreja deles, né? Eu te pergunto, o que nos diferencia nesse aspecto? Como é a visão católica em relação à estrutura da igreja, o que é a igreja para o católico e o que é a igreja para um protestante? Bom, não tem como simplesmente você tratar do protestantismo de forma geral. Você pode, às vezes, generalizar, mas às vezes as generalizações elas não são perfeitas. Por exemplo, Porque não existe um protestantismo, né? O protestantismo é diverso. existem diversos tipos de protestantismo. Então, por exemplo, um único exemplo. Você toma, por exemplo, o batismo. Afinal de contas, se você pegar 5 pessoas de 5 denominações diferentes, assembleiano, batista, um católico, um luterano e um testemunho de Jeová, cada um deles terá uma visão diferente sobre o batismo. Nós estamos falando de um tema, um único tema. Então, não tem como você generalizar, né? Mas, de um modo geral, a gente tem uma visão sobre o que é a igreja sobrenatural. Para nós, a igreja é uma instituição divina. E para os protestantes, a grosso modo falando, eles veem a igreja como uma instituição meramente humana. E aqui existe uma diferença muito grande entre nós. É preciso entender uma outra coisa muito importante, é que a questão visível, concreta, foi muito deixada de lado pelo protestantismo, né? Então, para que a autoridade, cada um pode ser a própria autoridade, não precisa de papa, não precisa de padre, não precisa de magistério, o próprio Espírito me ensina como ler, como interpretar as Escrituras. Então, toda a questão visível é deixada de lado e se concentra muito no invisível, né? Então, para um católico, as duas coisas não estão opostas, elas se compenetram, assim como o homem, ele não é só espírito, ele não é só alma, ele é corpo. E na igreja também tem que existir a dimensão visível. Por isso que no credo nós professamos, creio no Espírito Santo, a dimensão invisível. Mas esse Espírito ele precisa atuar em algo concreto, por isso nós falamos, creio na igreja. Que lindo! Então, nós cremos na igreja. Que lindo, Jefferson, que lindo. Não é sem propósito, né? Essa sequência do credo, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. Muito lindo isso. Você observa isso como um todo, que é aristotélico isso, matéria e forma. Né? O homem, que é formado não só de alma, mas ele é alma e corpo. Então, o próprio Cristo também, ele é o verbo, o logos, mas ele tem um corpo.
Nossa, e infelizmente, às vezes a gente pode... Bem, eu acho que existe uma necessidade maior de nós sermos entendidos do que nós entendermos o protestantismo, porque para nós é até mais simples e mais fácil de entender o protestantismo no que ele significa dentro desses 500 anos de história, do que para eles nos entenderem a nós no que nós somos dentro dos nossos 2000 anos de história. E assim, existe essas coisas que infelizmente nos distanciam a respeito da interpretação do que seja a igreja propriamente, né? Então, para nós, a igreja é o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Isso é matéria de fé para nós, né? E para os A protestantes, o continuação que da é a encarnação na igreja? história, a igreja. O que é a igreja para os protestantes? Ainda que tu possa apenas simplificar alguns exemplos de algumas denominações, como certas denominações vê a igreja. Nós vemos a igreja como o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso para a gente é indiscutível, né? Por isso que a igreja não é uma instituição meramente humana para nós. Ela está apoiada no expediente humano, mas ela por completa divina. Como os protestantes veem esse aspecto diferente de nós? Simplesmente como uma comunidade daqueles que creem em Cristo, dos salvos, mas só que muitas vezes você não sabe quem são esses salvos, porque é uma igreja meramente invisível. Então, você congrega ali no nome de Cristo, no final de semana, e creio que é só. A igreja É, mais na sua dimensão invisível dos salvos e mais nada. é completamente desprovido de materialidade, né? De uma relação material, né? Interessante que eu me lembro de uma formação que o padre Paulo Ricardo ele dá, e ele fala justamente isso. Uma das coisas que é mais gritante e que nos diferencia do protestantismo é exatamente a materialidade, porque eles têm dificuldade de aceitar a própria materialidade corpórea de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é um problema Uhum. muito grande. Agora, é claro, é preciso entender que muitas vezes a grande maioria dos protestantes não pensa sobre essas realidades, né? Não aprofunda, porque, por exemplo, quem é nosso Senhor Jesus Cristo? Eles vão dizer, é Deus. Só que para nós católicos, ele é Deus, mas ele é Deus humanado. Ele tem um corpo. Então, não é só um Deus lá distante. É um Deus humano, que eu posso tocar, que eu posso fazer a experiência. É um homem vivo, não é um livro. E o Evangelho, ele dá sinais muito claros, né, do quanto que Nosso Senhor tem uma corporeidade inegável. O Verbo nasce, o Verbo tem necessidade de comer, de beber água. O Verbo foi crucificado. Depois da ressurreição, São Tomé provoca Nosso Senhor tocando nele, né, e atestando a ressurreição de Nosso Senhor. Então, é por isso que a gente... Nosso Senhor se fez imagem, né? Interessante, é bonito isso, que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas Deus também fez, de alguma forma, um movimento contrário, né? Ele se fez a nossa imagem, ele tomou a forma humana. E aqui existem muitas incompreensões, né, que nos distancia dessas tentativas de relações ecumênicas. Agora, muito também, Jefferson, problematizado, ainda falando, né, a respeito da igreja, mas aqui é para falar também de uma coisa que tu tinha falado anteriormente sobre a Bíblia. Existe uma postura muito diferente que nós católicos temos em relação à recepção das Sagradas Escrituras e que os protestantes têm diferente, né? Então, inegavelmente, a assiduidade à leitura das Sagradas Escrituras é uma coisa que, infelizmente, os protestantes ganharam fama, não é, de ter assiduidade às Sagradas Escrituras. Então, a gente ficou por muito tempo marcado com essa pecha de que o católico é aquele que não lê as Sagradas Escrituras. Mas a nossa liturgia nos educa a ler as Sagradas Escrituras. Eu quero que alguém me diga uma missa em que a gente não leia a Sagrada Escritura. Não é possível, né? A gente está obrigado pela própria estrutura da liturgia. E nós,
concebemos que a Sagrada Escritura, né, entendido popularmente como sendo a Bíblia, ela tem um lugar onde ela mora. Um lugar muito específico, um lugar muito particular, que é a igreja. O lugar das Sagradas Escrituras é a igreja, a morada das Sagradas Escrituras é a igreja. A missa, como o próprio Scott Hahn diz, tu participa da missa, tu está dentro da Sagrada Escritura, né? Tudo ali aponta a passagens da Sagrada Escritura, a aspectos bíblicos, do começo ao fim, do primeiro sinal da cruz inicial até a bênção final. Nós cremos, Jefferson, que a Sagrada Escritura só é possível por conta da instituição igreja. Existe uma dependência da Sagrada Escritura em relação à igreja, porque é a igreja que confere legitimidade às Sagradas Escrituras. E, aliás, foi a própria igreja que canonizou os livros das Sagradas Escrituras. Essa não é a mesma postura, obviamente, que os protestantes têm em relacionar igreja e Bíblia. Não é, Jefferson? Sim, porque a grande maioria de nós, pelo menos eu acho, que tem uma Bíblia em casa, né? Assim como eu tenho a minha aqui. Mas é muito fácil você ter esta Bíblia aqui toda encadernada, né? Toda cheirosinha, bonitinha, e você não saber como que ela veio a se tornar assim. Né? É muito Acessível. fácil você ter a Sagrada Escritura em casa sem conhecer a sua história. Então, foi um processo de brigas, foi um processo de séculos, de discussões para saber quais eram e quais não eram os livros. E isso nós só viemos a saber no final do século IV, por conta de 2 concílios que autenticaram, por assim dizer, quais eram e quais não eram os livros inspirados, Hipona e Cartago. Então, é muito importante nós conhecermos as raízes da nossa fé, que estão todas fundamentadas na Sagrada Escritura. A grande maioria dos protestantes tem essa mentalidade de dizer: a Igreja Católica inventou, a Igreja Católica colocou isso, porque não está na Bíblia. Mas cada uma das nossas doutrinas estão fundamentadas na Sagrada Escritura. A Igreja apenas reconhece que são livros inspirados e diz: estes são os livros inspirados. E nós podemos fazer aquilo que dizia Santo Agostinho: eu creio na autoridade da Igreja. Eu creio na Igreja. Se a Igreja me diz para crer em algo, é para a minha salvação. Então eu creio na Igreja. E é isso que nós professamos no credo. Creio na Igreja. Porque se eu não crer na Igreja, eu vou deixar de crer na Escritura, vou deixar de crer em Nosso Senhor. Porque foi a Igreja que me deu a Escritura. E a Sagrada Escritura, tu falou muito bem colocado no começo da live, que ela é a palavra de Deus, não é? E isso a gente concorde com os protestantes. Mas assim, a gente tem também o entendimento que as Sagradas Escrituras, ela é a revelação de Deus. Então, se ela é a revelação de Deus, ela nos transmite um conhecimento de si muito objetivo, onde não tem como a gente se perder em diversas interpretações. E essa é uma das marcas mais características do protestantismo, né? O livre exame das Sagradas Escrituras. Né? Então, é muito contraditório possibilitar o livre exame, os amontoados de contradições que o livre exame pode sugerir, e ainda assim ser a revelação de Deus. Como é possível, se a Bíblia é revelação do próprio Deus, então o próprio Deus não pode se contradizer. Então, se o próprio Deus não pode se contradizer, como é que vocês admitem, né, que os fiéis são livres para interpretar as Sagradas Escrituras conforme o Espírito Santo lhe inspirar? Quem confere essa autoridade? Isso para nós é muito simples fazer essa repetição, Jefferson. Mas, em algum momento no processo de quem está se convertendo ao catolicismo, existe esse questionamento a respeito do livre exame? Sim, porque, vamos dizer assim, é óbvio
você observar o número de denominações, onde cada uma toma a Sagrada Escritura e lê a seu modo. Então, nós temos até um testemunho no site devoltaaular.org, onde um dos conversos, o Antônio Márcio, ele coloca esse ponto, né? Que uma das coisas que mais escandalizava a ele e que mais o deixava inquieto era o número de denominações, né? Cada uma pregando uma coisa diferente. Então, o princípio por si só, ele já é autocontraditório, porque não leva a objetividade nenhuma. A gente tem essa também dificuldade, não é? Aproveitando isso que foi comentado aqui, né? As pessoas confundem a estrutura igreja com... eu não me lembro de ter endossado a morte de ninguém, mas considerando que isso pudesse em algum momento ser verdade, as pessoas confundem o que seja a estrutura igreja com a particularidade dos fiéis, né? Então, se considerando essa hipótese, né, vamos imaginar aqui um cenário hipotético. Eu sou um assassino e eu sou um católico. Então, eu sou um assassino porque eu sou católico, né? Isso nos coloca a um determinismo que é muito injusto, que é muito desonesto e que fere, não é? O oitavo mandamento em relação a nós, em relação a eles. Se a gente tem um entendimento caricato a respeito do protestantismo, né, do que seja a congregação assembleiana, do que seja a igreja quadrangular, se a gente constrói como católico na nossa cabeça uma caricatura a respeito deles e ataca essa caricatura, a gente também está faltando contra o oitavo mandamento, a gente está sendo desonesto e isso não nos é conveniente. O que as duas partes precisam fazer é buscar a verdade das duas partes. O que é a verdade das duas partes? É o que o católico crê e o que o assembleiano crê, o que a quadrangular crê, o que os batistas crê, né? E aí a gente se perde na confusão do próprio protestantismo, como a gente estava falando aqui ainda há pouco, né? Por conta dessas várias, não somente a interpretação individual, né? A gente tem dentro do protestantismo, né? Mas cada congregação também estipula uma doutrina própria a respeito de algumas coisas. Então, a conversa, o diálogo fica muito desproporcional. Eu te pergunto, Jefferson, é possível o ecumenismo? É possível a reunião de todos os cristãos? Como a gente lida com essa matéria? Bom, eu volto a repetir aquilo que eu disse alguns minutos atrás. O nosso, por assim dizer, grande documento sobre o ecumenismo é a Unitatis Redintegratio, que é um dos documentos do Concílio Vaticano II. Sim, é possível, desde que seja um ecumenismo verdadeiro, onde ambas as partes conhecem e saibam as suas crenças e a sua identidade. Ecumenismo não é você renunciar àquilo que crê em prol do outro, mas muitas ações em conjunto nós podemos fazer, né? Então, por exemplo, o Brasil nesses últimos tempos tem sofrido bastante com essa questão de querer aprovar a todo custo o aborto, né? Então, quem tomou parte contra o aborto não foi só nós católicos, mas também grande parte dos nossos irmãos protestantes. A Então, própria ministra Damares, não é? Ela pertence a uma minha denominação ministra, protestante. então, nós temos e podemos fazer ações em conjunto, né, para o benefício comum. Agora, é claro, é preciso que nós queiramos conhecer o outro, queiramos conhecer o outro lado e tiremos, por assim dizer, os nossos preconceitos, né? Então, por exemplo, às vezes eu encontro alguns protestantes com relação a um bloqueio com a igreja, porque eu não posso renunciar à minha crença como protestante, mas calma, vamos entrar em diálogo, vamos conversar, vamos apresentar as coisas como são. Então, é possível um ecumenismo? Sim, sim. Inclusive, nós temos um caso de
um pastor que se converteu a partir de encontros ecumênicos. Ele é da Suíça, só que agora eu não me recordo do nome dele. E a gente tem no nosso coração o desejo, a partir do mandato de nosso Senhor Jesus Cristo, que nosso Senhor nos mandou ir por todo mundo, pregar o Evangelho e batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é o mandato de nosso Senhor. E é também Lembrei do nome do pastor. Pode falar. Pastor U-L-F Ekman. Ulf Ekman. Ele se converteu a partir de encontros ecumênicos entre católicos e protestantes, né? Ele se converteu a partir desses encontros e se tornou católico. É recente a conversão dele, 2017, se não me recordo. Olha só que legal. Não sei até onde, aqui no Brasil, a gente tem um bom movimento que seja capaz de realizar um trabalho assim, não é? Com essa pretensão ecumênica. Eu não sei dizer. Tu saberia dizer? Sim, o meu amigo Fernando Nascimento, da Século XXI, ele tem trabalhado muito em favor do encontro, não ecumênico em si, mas dos movimentos carismáticos, da própria renovação carismática, do movimento carismático dentro da igreja, com outros movimentos pentecostais carismáticos, assembleanos, por exemplo. Então, o padre José Eduardo tem um envolvimento muito interessante, o padre Douglas Pinheiro. Existe também um encontro que acontece quase todos os anos, inclusive de oração, né, que se chama Em Cristos, muito interessante, que tem pastores, tem padres que participam, um diálogo muito, muito sincero, muito honesto e, acima de tudo, num clima de oração. Sem caricaturas, né? Em caricaturas. O movimento ecumênico aqui no Brasil ainda está começando, né? Nós não temos muitos frutos, por assim dizer, mas já temos alguma coisa. Para os protestantes, não importa a sua denominação, para eles é muito fácil conhecerem o catolicismo, porque a gente tem uma estrutura doutrinária muito orgânica e muito acessível, não é, em documentos que estão muito bem organizados, não é? Por exemplo, se alguém quiser conhecer a fé católica, se alguém quiser conhecer a fé católica, procure o catecismo da Igreja Católica, não é? E se alguém quiser nos contrapor em algum ponto, né, nos contraponha a partir desse documento oficial, não é, que ele tem a responsabilidade justamente de assegurar com objetividade aquilo que a gente crê. Os protestantes não têm isso, de um modo geral, eles têm, de fato, uma livre interpretação das Sagradas Escrituras, e aí a gente entra no emaranhado de confusão que a gente já viu, não é? Eu queria ouvir de ti, Jefferson, se tu tem relatos de pessoas que fizeram esse movimento de busca, né? Tiveram essa pretensão honesta, né? De, olha, se eu for para conhecer o catolicismo, certamente tu conhece, né, pessoas assim, se for para conhecer o catolicismo, né, então vamos nas fontes, né? E além do catecismo, Jefferson, pensando assim no que se relaciona a, por exemplo, a igreja primitiva e nos liga a ela, né? Quais seriam as boas fontes desse tempo também, para a gente encontrar o catolicismo? Olha, eu acho que antes de nós nos debruçarmos sobre questões teológicas, dogmáticas, bíblicas, nós precisamos conhecer e retirar todos os mitos com relação à igreja, no seu aspecto histórico. Porque se você cresce com aquela mentalidade de que a Idade Média foi a Idade das Trevas e de que a igreja perseguia, que a igreja matava, então essa já é uma visão caricaturada que está superada, né? Mas que está no imaginário coletivo de muita gente, inclusive de muitos católicos, infelizmente, né? Então, por exemplo, quando falam de Inquisição, nossa, a igreja que perseguiu, a igreja que mandou para a fogueira. Mas, gente, a Inquisição não foi isso. Aí você pergunta para o sujeito,
quais foram os livros, os autores que você leu sobre a Inquisição? Aí fica um silêncio sepulcral, né? Porque a pessoa simplesmente está repetindo os velhos preconceitos. Então, eu acho que a primeira coisa, professor, consiste em retirar esses mitos, né? Então, por exemplo, eu recomendo o livro Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental, do Thomas PhD em Wolves. História e ex-protestante Thomas Woods, Não sabia, eu não T-H-O. sabia que ele era ex-protestante. Que legal. Sim, Estou sabendo ele é agora. ex-protestante. Então, ele tem um livro Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental. Né? Um resumo, um compilado de 200 páginas. E como complemento, eu recomendaria o mesmo nome que está no YouTube de um documentário com ele, inclusive, está lá no nosso canal, inclusive. De volta, Apostolado Cardeal Newman, aí você vai encontrar lá o documentário. Eu acho que valeria muito a pena começar por isso, né? São boas fontes, não é, As Jefferson? duas fontes na questão histórica. Então, os livros do professor Felipe dão uma visão bastante ampla e geral da história da igreja, livros sobre Idade Média, Inquisição. Começa por isso, né? Para você conhecer a verdadeira face e a verdadeira história da Igreja Católica. Em Muito segundo bem, lugar, Jefferson. sim, Maravilhoso. Tu falando isso, eu me lembro, e é muito pertinente perguntar, assim, a gente vai falar muito em passant, muito inicialmente, a respeito do relato do movimento de conversão de grandes personalidades. Olha, eu não sabia que o Thomas Wolfe Jr., ele tinha experiência, né, de ser protestante. Para mim isso é uma novidade, eu gosto muito desse livro que tu mencionou, Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental. Logo em breve a gente vai ter uma live também falando, né, de alguns aspectos que trata esse livro. A gente está só esperando algumas confirmações. Mas eu queria que tu falasse, como o apostolado Cardeal Newman tem esse nome tão glorioso, né, que o próprio Cardeal Newman é um protestante converso, né? Tu ainda agora falou de Chesterton. Chesterton também é um protestante que se converteu ao catolicismo. E assim a gente pode enumerar várias personalidades, não é? Essas grandes personalidades, o que eles tiveram em comum nesse caminho em direção ao catolicismo? é difícil falar em algo comum pelo fato de que cada conversão é única, assim como cada chamado na Sagrada Escritura também é único. Você olha, por exemplo, para Êxodo 3. O que é que você tem ali? Deus que se encontra com Moisés através de uma sarça. Aí você vai, olha para o chamado de Pedro. Onde foi o chamado de Pedro? No Mar da Galileia. Você vai e olha para o chamado de Paulo. Onde foi o chamado de Paulo? Na estrada de Damasco. Então, cada um possui uma característica diferente, né? Então, cada história de conversão é um mistério, né? Mas que, no fundo, está Deus que conduz através da sua graça, levando a cada um a descobrir a igreja de alguma maneira. Então, isso é fantástico porque nós percebemos que todos os caminhos realmente levam a Roma. Eu tenho um amigo, por exemplo, que se converteu, ele era agnóstico. Ele se converteu por meio de um exame de consciência. Eu tenho Nossa, um outro conhecido que se converteu por meio da meditação sobre a Virgem Maria. Eu tenho outros relatos de pessoas que se converteram por meio da Eucaristia, outras pessoas que se converteram por meio da patrística, outras pessoas que se converteram por meio da missa. Então, cada conversão tem algo especial, mas tem aquilo que inquieta e faz com que o protestante diga: o meu lugar é a Igreja Católica. o meu lugar é a Igreja Católica. A igreja O é a meu Igreja Católica. é a Então, Igreja. Jefferson, como foi a conversão do Cardeal Newman? Bom, é bom, nós sabemos que o Cardeal Newman foi canonizado recentemente, inclusive com a irmã, Dulce. com a irmã Dulce, né, em
novembro do ano passado. Bom, o Newman, ele nasceu na Inglaterra, filho de uma família bastante religiosa, inclusive, e ele teve o primeiro impacto de um encontro pessoal com Nosso Senhor, de conversão, com 15 anos. E com 15 anos, ele é anglicano, ele decidiu ser sacerdote na igreja. E, mais ainda, para escândalo da época, ser celibatário. Porque para a época era um escândalo isso, né? E ele começou a fazer os seus estudos, muito inteligente, com uma capacidade intelectual de conquistar, por meio das suas palavras, a outros, de conseguir, vamos dizer assim, montar o seu clubinho, né? Então ele tinha uma influência sobre as pessoas, porque tinha uma facilidade muito grande de comunicação, de percepção, fenomenal, né? E o Newman, ele começou ali na Inglaterra por meio, vamos dizer assim, ele viu que a fé, de certa forma, estava se corrompendo, seja para um racionalismo, ou seja para um liberalismo, ou tudo ou nada. E ele foi buscar uma via média. E nessa via média, ele foi estudar os padres da igreja, a patrística. E ele começou aquele caminho de estudos, ele foi percebendo que muita coisa daquilo era nítido, que o que ele estava lendo batia com a Igreja Católica, ia em oposição à própria Igreja Anglicana, né? Então, por exemplo, a questão do dogma, que para o Newman é tão importante, né? O desenvolvimento do dogma. Então, após longos estudos, após longas reflexões, ele se converteu aos 44 anos, se eu não estiver enganado, e conseguiu arrebanhar muitos anglicanos para a igreja e tem conseguido ainda nos dias de hoje trazer muitas pessoas para a igreja. Em resumo, a conversão do Newman, né? Mas tem um objeto que tenha causado no Newman uma profunda reflexão por começar a divergir do pensamento da igreja anglicana? Tem algum objeto que seja muito característico nesse começo de conflito interior que ele viveu em direção à saída do anglicanismo para entrar no catolicismo? Eu acho que foram vários pontos que fizeram o Newman pensar sobre a fé, mas eu acho que o principal foi ver que todos os hereges, eles diziam que tinham razão, e mais ainda, teve uma história, uma parte da história da igreja, que a igreja ficou tomada por bispos arianos, uma heresia, né? E a fé foi reduzida a um nada, sendo que quem salvou a ortodoxia neste momento foi um santo Atanásio que defendeu a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele percebeu essa firmeza nos momentos de turbulência da igreja, mas que ela não desabava. Maravilha, maravilha. E como o apostolado Cardeal Newman está atingindo as pessoas hoje, no nosso presente? Nós atualmente estamos em 4 frentes, por assim dizer, 5, melhor dizendo, todas, vamos dizer assim, voltadas para as redes sociais, né? Nós temos o nosso site, devoltaaular.org, nós temos a página no Facebook, De Volta ao Lar, nós temos o canal no YouTube, Apostolado Cardeal Newman. Nós estamos começando a fazer lives quase semanalmente com testemunhos de ex-protestantes que se converteram ao catolicismo, colocando outros vídeos lá.
Inclusive, amanhã nós vamos lançar um vídeo, As Raízes do Papado, de Que um legal. teólogo muito bom, recomendo muito. A partir das 3 da tarde o vídeo vai ser lançado. Nós temos o Instagram, né? Que foi por meio do Instagram que o Centro São José e nós começamos uma amizade. E nós temos também Aham. o grupo no WhatsApp, por assim dizer. Então, vamos trabalhando por essas frentes, né? Algumas pessoas que entram em contato pelo site, outras que entram em contato pelo Instagram, outras pessoas que entram em contato pelo WhatsApp. É muito interessante perceber que muitas das pretensões que vocês têm, elas não são diferentes das do Centro São José, né? Mas vocês têm essa característica muito peculiar, muito própria de vocês, que é trabalhar com esse público especial, que são de pessoas conversas ao protestantismo. Nós, do Centro São José, a gente pretende fazer apostolado. A gente está sediado aqui em Belém. A gente está subordinado à autoridade de Dom Alberto Taveira. E a gente pretende fazer apostolado, a gente não se apodera de uma espiritualidade específica. O Centro São José não é um movimento que pertence à renovação carismática católica, não é um movimento que tem uma espiritualidade muito mais afim ao Opus Dei, aos arautos do Evangelho. A gente se vale da universalidade da própria igreja, né? E a gente abraça todas essas expressões de espiritualidade que para nós é muito enriquecedor. E a gente pretende, Jefferson, fazer apostolado aqui na nossa realidade local, né? A gente pretende ser útil às paróquias, a gente pretende ser útil às pastorais, aos grupos de jovens, as pessoas que quiserem nos solicitar formação, para a gente vai ser motivo de muita lisonja poder corresponder isso. E também, se nos for possível, né, ajudar algum irmão protestante que esteja nesse caminho de conhecimento e de investigação da sua identidade religiosa, quiser se aprofundar a respeito, né, quiser se apoderar de boas fontes, né, para conhecer de fato o catolicismo, a gente também se dispõe, não é, em proporcionar algum material para subsidiar auxílio a essas pessoas. E nesse sentido, né, nós do Centro São José, a gente se identifica muito com o trabalho apostólico, né, de vocês. É E interessante notar uma coisa. a gente espera angariar as orações de vocês para manter nosso apostolado também, assim como a gente se dispõe a rezar por vocês. Amém. É interessante notar uma coisa. Toda essa questão do apostolado, né, do, do, do entusiasmo nas paróquias, do envolvimento com a hierarquia, era uma coisa que o Newman queria e que ele ardentemente, vamos dizer assim, fazia propaganda, né? Então, uma das influências que nós vemos no Concílio Vaticano II, do Newman, é a questão da união, né? Dos leigos com a hierarquia, né? Dos leigos com os pastores, porque o Newman ansiava por isso, de leigos que trabalhassem com seus pastores, junto deles. E nós estamos com o Dom Humberto, a gente foi pedir a bênção do Dom Humberto, a gente faz questão de estar com o Dom Humberto, né? Faz questão de assumir essa subordinação filial ao nosso pastor local. Eu não posso dizer a respeito, né, de outros grupos que têm pretensões similares a nós, né, semelhantes a nós, como eles estão em relação a isso, mas a gente, do Centro de São José em particular, a gente vê que não tem como a nossa catolicidade estar desassociada à autoridade da igreja local, que está assentado na figura de Dom Alberto, né? E a gente inclusive tem um orgulho muito grande do nosso pastor, né? Até mesmo pelo prestígio que ele tem no cenário nacional, né? Santo E Inácio, que onde está o bispo, aí está a Igreja Católica. é Então, interessante, é interessante que esse pertencimento filial também é uma marca muito característica do católico, essa filiação ao Papa, essa filiação ao bispo, e existe muita beleza nisso, não apenas as pessoas costumam muito ver como uma imposição, como um domínio, como uma coisa opressora. Não, é linda a nossa filiação à igreja, aos pastores. é lindo ser católico, como diz o Padre É, Paulo. Então,
a nossa filiação não é só com relação a Deus, porque nós falamos dentro da missa e nós rezamos o Pai Nosso, mas nós somos filhos também da igreja. E Santa Teresa dizia isso: morro feliz como filho da igreja. Então, é como diz tantos e tantos santos, ninguém pode ter a Deus por pai se não tiver a igreja por mãe, porque a igreja é aquela que nos gera na fé. E a nossa devoção à igreja, isso também é uma marca característica do catolicismo. A gente olha a igreja como mãe. É diferente das variações protestantes, que eles não têm essa relação filial à igreja. Nós falamos, a igreja é mãe. Nós pertencemos à Santa Mãe Igreja. A gente está subordinado a uma estrutura familiar, que é uma marca característica tão bonita de nós católicos. E a gente não pode dizer que existe essa relação, essa subordinação filial dentro de nenhuma realidade protestante. Estou enganado, Jefferson? Não, não está. Tanto é assim que você vê isso de modo muito concreto quando um fiel, por exemplo, vai falar com o seu pastor lá na sua paróquia, né? Como que ele se dirige? Ele se dirige àquele sacerdote chamando ele de padre. E o que é padre? Padre é uma palavra latina que tem a sua origem em pater, ou seja, pai. Então, essa questão da filiação dentro do catolicismo é muito grande, porque se traduz com relação a Deus, se traduz com relação à Virgem Maria, se traduz com relação ao padre. Então, essa questão familiar é muito própria nossa. Tanto é que dentro da missa nós rezamos o Pai Nosso. Então, indica toda uma familiaridade que nós temos aqui. E essa familiaridade, Jefferson, ela não é uma coisa que a gente tem como um símbolo. É como a gente fosse uma família. Não. Nós somos objetivamente uma família, porque a gente tem um vínculo objetivo de filhos em relação à mãe igreja e em relação ao Pai, que é nosso Senhor Jesus Cristo, né? que é a Santíssima Trindade como um todo, né? Que é a figura de Deus. E como tu bem falou, esse reflexo familiar também é espelhado numa figura de maternidade também na Virgem Maria, né? Que está bem inserida dentro dessa realidade eclesial que é a igreja, né? Nossa Senhora também pertence à igreja, né? Diferente dos protestantes, os santos que estão no céu, todos os que estão no céu não deixaram de ser igreja, ao contrário, eles são muito mais igreja do que nós. E a igreja, né, é essa realidade muito mais invisível do que visível. Jefferson, começou a chegar aqui a contagem regressiva, a gente tem 20 segundos para terminar. Queria, nesse tempo, de pedir as tuas considerações finais. Pessoal, obrigado ao Centro São José. Qualquer coisa nós podemos fazer um segundo bate-volta, rapidinho. Maravilha. Pode ser? Maravilha. Maravilha. Então, um abraço, meu amigo. Bom estar contigo. Reze por nós. Enfim. Vamos lá para o segundo bate-volta, rapidinho. Vamos lá, vamos lá. A gente se empenha desse segundo vídeo não ser muito longo, para quando for para o IGTV e depois para o YouTube, não ficar muito longo para a gente ter um espaço, né, de duração. Mas vamos lá, de onde a gente parou agora, e assim a gente faz as devidas considerações finais desse nosso encontro. Bom, as minhas considerações finais, né? Primeiro, para um agradecimento ao Centro São José pela comunicação, pelo convite a fazer essa live. Então, Deus abençoe o apostolado de vocês. Contem com as nossas orações, com o nosso apoio também. E aquilo que eu falo, vida intelectual e vida espiritual, a igreja, recepção dos sacramentos, enfim. Acho que é mais ou menos isso. É um pedido para os católicos, de modo especial, estudem a fé de vocês, pelo amor de Deus. Estudem, porque é um patrimônio de 12.000 anos. Se você, por exemplo, não tem o catecismo da igreja, pelo amor de Deus, compra o mais rápido possível. Estuda a tua fé. Nós temos o site do Padre Paulo, excelente, em cursos, em material.
Então, estudem. Eu acho que valeria muito a pena adquirir alguns livros. Eu estou com alguns livros aqui na mesa, então À eu vou fazer vontade, a propaganda. Não por que favor. eu esteja ganhando alguma coisa, mas apenas para as pessoas saberem o que ler, né? Então, por Recomendar exemplo, boas fontes, né? algumas recomendações, né? Estudem e leiam histórias de ex-protestantes que se tornaram católicos, para vocês verem o quanto que eles demoraram, o quanto que eles romperam preconceitos com relação à igreja. Então, tem esse livro Esse livro eu aqui, nunca vi. publicado aqui no Brasil, do meu amigo Jaime Francisco de Moura, porque estes protestantes tornaram-se católicos. Testemunhos de ex-pastores e leigos que voltaram à igreja-mãe. 150 razões por ser católico. Então, esse livro é vendido pela editora Com Deus. Vale muito a pena. Muitos amigos meus publicaram o testemunho deles aqui. Mas Tem isso um é outro, brasileiro ou é é de Portugal? brasileiro. É brasileiro. Só que tem alguns testemunhos de ex-protestantes De de outros fora do países? Brasil. Tem esse livro aqui, só que é um pouco mais difícil de encontrar, que é um pouco mais antigo, da Quadrante. Também tem muitos testemunhos de fora do Brasil. Como é o nome desse Tem um livro? outro de Como é o nome daquele outro livro lá? Não ficou claro? Jornadas Espirituais. Ótimo. Quadrante, né? Tem um livro aqui também, que é um pouco antigo, você pode encontrar pela estante virtual. Eu estava dando uma pesquisadinha esses dias, ele está por R$ 12. E é um livro Maravilha. assim, excelente, porque traz relatos como, por exemplo, da Edith Stein, do Gabriel Marcel, do Chesterton. Então, vale muito a pena lê-lo. O principal de todos que eu recomendo é o seguinte: compre tudo que for possível do Scott Hahn, a Ah, começar do sim. Leiam tudo que for possível deste homem. Tudo, tudo mesmo. Todos os caminhos levam a Roma, o banquete do Cordeiro, tem um outro, Razões para Crer, Razões Salve para Rainha. crer, tá aqui comigo. Razões para Isso, crer. Razões para Crer. Com todos os Tem um- caminhos levam a Roma, né? Todos os caminhos levam a Roma. Tem um outro livro de Eu, um amigo meu, eu queria ex-protestante. falar, Jefferson, sobre esse livro do Scott Hahn que tu tem aí, pode mostrar de novo? Esse livro é parte da tese, né, que o Scott Hahn escreveu, ele fala, ele faz uma relação muito profunda, muito bonita a respeito do livro do Apocalipse e da Santa Missa, né? E ele se move a provar que que o livro do Apocalipse, que como Apocalipse, que quer dizer revelação, que o Apocalipse quer revelar, é a relação que a igreja tem com o Cordeiro, né? Que se dá em um lugar muito específico, que é a Santa Missa. Então, vale super a pena a leitura desse livro do Scott Hahn, né? Para nós que somos acusados de que a gente não lê a Sagrada Escritura, de que a Igreja Católica não tem nada a ver a Sagrada Escritura. Primeiro, nós compilamos a Sagrada Escritura e a própria Sagrada Escritura está dentro da missa, né? Scott Hahn prova isso nessa leitura. Uhum. Tem um outro livro de um amigo meu, esse aqui eu conheço pessoalmente, inclusive eu fiz uma live com ele semana passada, Que legal. Manual de Defesa da Fé Católica. Esse é o volume 1, 500 páginas. O segundo Ah, volume tem 400. Você pode encontrar na Clube de Autores, né? Eric Augusto Gomes. Inclusive, ele tem um apostolado e é ex-protestante. O subtítulo do livro é O que um ex-protestante descobriu sobre a Igreja. E, por maravilha. último, tem um ex-protestante, só que ele não é brasileiro, mas muito famoso. Se você lê em inglês, pesquisa lá depois, chamado David Armstrong. Está na Bíblia. Os versículos católicos. 95 passagens bíblicas que fundamentam a doutrina católica. Que Então, lindo. Qual é a editora vale desse muito a livro? pena. Como? Qual é a editora desse último livro? Liber. Esse livro é em português, Jefferson? Em português. Português. Foi Ótimo, ótimo. traduzido e foi lançado pelo estado de Curitiba, pela editora Clássica Liber. Maravilha. Excelentes recomendações, Jefferson. Excelentes recomendações. Agora, Jefferson, eu fiquei com uma curiosidade a teu respeito. Tu és seminarista, tu está fazendo filosofia ou teologia? Eu estou no terceiro ano de teologia.
Maravilha, maravilha. Vamos rezar por essa vocação, né? Que seja da vontade de Nosso Senhor. O teu sim, né? A essa correspondência ao sacerdócio, que é uma vocação de grande generosidade, né? É uma vocação à paternidade, né, Jefferson? Sim, como diz São Paulo, né, quando se dirigia a Timóteo, Timóteo, meu filho. Então, ser padre é ser pai, né? Não a paternidade física, mas espiritual. E eu posso dizer que, com a graça de Deus, o apostolado cardeal Newman me propiciou muito o desenvolvimento da paternidade espiritual de tantas pessoas que eu acompanho por esse Brasil, mundo afora. Então, eu te peço, Jefferson, aqui formalmente, né? Que tu possa adotar também o Sempre São José nessa paternidade, em tuas orações, né? Para que esse apostolado aqui em Belém, que a gente realiza, ele possa frutificar, né? E eu te agradeço muito, meu irmão, pela tua disponibilidade em estar com a gente. Que o apostolado Cardeal Newman possa crescer, assim como eu desejo que o Centro São José também possa progredir na sua pretensão apostólica, né? E, sobretudo, de estar servindo e sendo útil à igreja, a tantas almas que precisam de nós, né? Que precisam da nossa correspondência a Deus. Certo, Jefferson? Certo. Meu último pedido é que quem quisesse conhecer procurasse depois o nosso site, né, o nosso apostolado de volta ao lar.org. Maravilha, Jefferson. Meu irmão, então a gente finaliza. A gente começou com uma Ave Maria. Então, considerando que a oração do Pai Nosso, ela é uma oração que ela é adotada também como uma fórmula fixa por muitas denominações protestantes. Então, vamos rezar um Pai Nosso pedindo a Nosso Senhor a unidade dos cristãos. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Cardeal Newman, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, Jefferson. A gente fica por se falar mais vezes e futuramente a gente faz uma outra live falando sobre outro assunto, sobre outra maravilha do interior da igreja, tá bom? Sim, senhor. Deus abençoe. Rezem por nós. Até mais. Maravilha. Fica com Deus, meu irmão. Até mais.